Estamos aí numa semana intensa e agora a gente está indo para o Rio de Janeiro. Então vamos embora, começando com o Starbucksinho, bora nessa. Olha aqui, o Rio de Janeiro é incomparável, gente. Olha a vista, a gente está hospedado aqui no hotel. Já que tá gravando, tem cara de corintiano não. Tem cara de santista, palmeirense. Não, mas agora eu sou santista. Quando Jesus se manifesta... 4h21 da manhã. Olha isso, parece que o elevador tá despencando. Gente, chegamos em Brasília. E aí? Os efeitos da redenção é maior do que os efeitos da queda? Sim. Então por que a gente não acredita que a redenção afeta toda a realidade? Tem uma sala de oração. Sala de oração. Como não entregaremos tudo aquilo que o Senhor deseja de nós? Ô, gente, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar o direito de imagem desse cara. É que não cabe transição num lugar que um líder se sente dono daquilo que ele está fazendo. Meu amigo Thiago Sugihara, esse é o cara no campus novo da relevância. Alguém que encontrou Jesus, ele vai estar plenamente satisfeito. E é isso aí. Valeu. Fala aí, gente, ó, mais um vlog pra vocês. E hoje a gente vai fazer uma maratona, mas vai começar indo pro Rio de Janeiro, vou ministrar no Rio de Janeiro, vocês vão ver que tá melhor. Tô com o Renan comigo, então a qualidade é outra. Vambora, hein? Gente, é uma coisa legal, o aeroporto é um lugar que você sempre encontra gente especial. A gente chegou aqui, semana passada teve o nosso evento de pastores. Eu encontrei esses caras especiais aqui. Ele estava no evento com a gente. O aeroporto é um lugar que você encontra todo mundo. Mas os caras mais novos, tem alguém que é mais conhecido que ele? Gente, já que é vlog, tem que ser valendo, né, Renan? Renan falou, tem que ser valendo. Olha aqui, o Rio de Janeiro é incomparável, gente. Olha a vista, a gente está hospedado aqui no hotel. Olha a vista desse quarto. Olha isso. O Rio é incomparável, de verdade. É como todo mundo fala, né? Se não fosse a violência, Rio de Janeiro seria um destino. Mas até falando um pouco sobre isso e você olhando o quarto, né? Eu falo muito sobre essa questão de que propósito não é uma coisa que de que nos traz vantagem. Eu sei que às vezes a gente olha na internet, olha, né, no Instagram, olha as pessoas falando sobre propósito a partir de um lugar como esse, mas propósito fala de um lugar de renúncia, de entrega. Não é o lugar onde eu quero estar simplesmente, mas é o lugar que Deus quer que eu esteja. E a gente aprende a encontrar prazer no lugar que Deus quer que a gente esteja, não simplesmente no lugar que eu quero estar. Então, por exemplo, eu olho essa questão para mim também de viagem. Eu sou pastor local hoje não, né? Desde sempre. E sempre viajei a partir desse lugar. Por isso que particularmente eu não tenho agendas abertas e nada contra quem tem, tá, gente? Nada contra quem tem um ministério como esse. Porque se não tivesse essas pessoas também nas nossas programações, o que a gente ia fazer, né? Porque todos nós, quando fazemos programação de igreja, às vezes eu vejo algum pastor criticando veementemente isso, mas quando a gente vai fazer programação de igreja, a gente precisa daquelas pessoas que se dispõem a viajar, sair da sua casa, ir. Eu digo que eu não sei até quando isso vai ser para mim, mas hoje, por que eu vou nos lugares? Por que eu, né, também não tenho contato de agenda e talvez você que está aí do outro lado já me mandou e muitas pessoas acabam mandando no inbox e a minha ideia não é responder esses convites, é porque eu só vou em lugares de fato que eu tenho contato com esses pastores. Hoje a minha vida é muito lidar com pastor, então é muito mais que um púlpito que eu quero ir, é uma mesa que Deus está estabelecendo. Então para mim é muito mais a mesa. Então a gente acabou de chegar, né, eu estou numa igreja aqui que eu conheço os pastores, acabei de chegar de um almoço onde a gente bateu papo, teve tempo. Mas eu digo para você que
Se eu dissesse para você que é o que eu idealizei para minha vida, o que eu me programei para fazer, não é. Agora, se você me perguntar, mas você não está feliz fazendo isso? Não, estou. Mas, apesar de estar feliz, é um lugar onde você não idealizou, você não ficou buscando, você não ficou... Não, acontece, Deus vai te conduzindo e você vai... E seu coração não está apegado nisso também, então você está muito leve para aquilo que Deus vai fazer, para o próximo sopro de Deus. Então, eu vejo muito como propósito, como um lugar de submissão. Então, ao invés da gente ficar procurando na vida, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas procurando estar em lugares, procurando se colocar em lugares. Eu vim de um tempo meditando um pouco na história de Davi. Cara, quando Deus quer te colocar em algum lugar, fazer alguma coisa para tudo, para os recursos que você vai ter. E aí o que eu digo é que contentamento não é você ter tudo, é você ser feliz com o que Deus te deu. Então, hoje, para mim, a minha vida, não estou idealizando a vida de ninguém, desejando a vida de ninguém. Eu acho que é isso que a gente precisa de viver, né? Então, olhando para um hotel tão bacana assim, estando num lugar assim, só para não deixar só o recorte e te lembrar que é muito mais que isso aqui, né? O propósito é um lugar de submissão à vontade de Deus, que às vezes faz a gente parar num hotel, né, Renan? Pastor, vou aproveitar a deixa dessa conversa. Sim. Sobre o que o Carlito Paz falou no Líder para Dias de hoje, sobre o vislumbramento gospel. Que as pessoas... Você está querendo me comprometer, né? Eu queria saber, aproveitando a paisagem Sim. que a gente está vendo aqui, o que você pensa sobre isso, sobre essa frase dele? Cara, eu acho que o Carlito, né, compartilhou um pouco sobre isso, né? A preocupação dele com uma geração que está olhando para pastores e olhando para a roupa do pastor, o tênis. Isso é muito novo. Eu cresci numa casa pastoral, você imagina assim... Cara, quem é da minha época aqui, quem frequentou a igreja na década de 90 sabe, não tinha ar-condicionado nas igrejas. É novo esse negócio, você chegar na igreja e parecer um shopping. E como todo processo de prosperidade, a gente tem também os desafios dentro disso, né? Agora, eu olho para dentro disso e o ministério não pode ser o lugar, de forma alguma, que a gente está para adquirir recurso, né? Então, a Bíblia fala contra a avareza na vida do pastor. Não é que esse cara, não é uma teologia da miséria, não é que ele tem que ser miserável, mas ele não pode ser alguém que ostenta. Ao olhar para um pastor não pode me dar essa ideia de ostentação. A roupa que ele veste. Então, assim, o pastor, na sua natureza, de Paulo ensinando para Timóteo, ele precisa ser um cara simples. E a marca, o Carlito falou uma coisa forte lá que me marcou. Ele diz, a marca de um pastor não pode ser a prosperidade dele, tem que ser a generosidade dele. Então, assim... Cara, que seja marcado por isso. Eu acho que tem dois caras no Brasil que me marcam muito. Um é o Carlito, por ver tudo que ele construiu e a vida simples que, por opção, ele carrega com essa marca de generosidade. E o outro é o Paulo Mazzoni, da Central de BH. São dois caras que construíram um império gigantesco e quem está perto deles sabe que isso não teve o coração deles, eles não vislumbram isso. É isso que eu estou perseguindo, assim, sabe? E o que ele falou é fato, porque infelizmente hoje os referenciais que a gente tem nem sempre estão nesse lugar. Eu falei desses dois, é óbvio que é muito mais, tá, gente? Estou falando de gente que eu conheço, tenho contato, com isso eu não estou falando que os demais não sejam, não estou aqui nesse lugar. Mas é isso. Bora pro treininho, né, gente? Esses dias eu estava vendo meu médico falando uma coisa, Dr. Alide, que para mim é de fato. A maneira com que a gente cuida da nossa saúde, né, do nosso corpo, reflete muito sobre a gente. E eu falo muito de autoliderança, então eu penso que esse é um dos pontos também, né? A nossa disciplina. Qualquer dia eu falo com vocês um pouco como eu penso produtividade, como que eu enxergo isso, mas é indispensável. Você tem que fazer o que ninguém faria no seu lugar. Ninguém vai vir no meu lugar correr, malhar, cuidar da minha saúde, então bora lá. E aí, pastor, hoje é o quê? Fazer uma corridinha. 5 km? 5 km. Quando eu tenho esse tempo corrido assim, 5K direto, tentando fazer em menos de meia hora. Pacezinho. E tá com o objetivo de maratona? Não. Eu tenho uma vontade de fazer uma provinha aí, mas vamos ver. No ano passado eu estava todo empolgado, acabou que o Bento nasceu, acabou quebrando um pouco a dinâmica, né? Da rotina e tal. Vamos ver, não vou revelar nada agora.
Mas quando eu morava lá, eu torcia. E o Botafogo? O Botafogo tá bem pra essa temporada? Desmanchou, né? Dia 2 a gente pega o Flamengo. Hein? Tá beleza, mas a gente tá sem técnico ainda. Não, o que o Botafogo fez na final da Libertadores. Foi loucura, né? História. Foi loucura. Até não pode falar mais nada com a gente. Não. Um a menos, surreal. Qual que é o comentário? Na sala de pastor, a gente aqui, o comentário é o que o Neymar chegou no Brasil. Só corintiano aqui no Rio de Janeiro. Só corintiano. É. O quê? Flamenguista? Eu estudei. Você tem cara de flamenguista. Eu estudei flamenguista. É porque... Mas é verdade, eu também estudei flamenguista. Não, mas em São Paulo, flamenguista em São Paulo é corintiano. Corintiano aqui é flamenguista. É o cara de massa. É o cara que não estudou, é qualquer um. É isso. Aí o cara que estudou é de elite. É o campeão. Esse cara aqui que reservou aquele quarto pra gente. O cara que é de elite é tricolor. Foi você responsável por aquele quarto? O cara que tem Eu tradição, falei, Pastor família, Demi tem que ficar... Botafoguense é tradição. Falei, Pastor Demi tem que ficar de frente pro Márcio. Não foi? Qualidade. Tem que ser tratado assim, gente. Fica registrado aí. Vai levar o pastor pra qualquer lugar e botar em um hotelzinho assim. Hotel Nacional São Conrado. Já que tá gravando, tem cara de corintiano, não. Não, tem ele cara tem- de santista, Palmeirense. Não, mas agora eu sou santista. Eu tirei do meu armário hoje uma camisa. Tem um pastor que é do time. E aí eles me deram uma camisa do Santos assinado pelo Jean Mota. Aham. Lembra do Jean Mota? Aí. Tá lá. Eu comemoro o gol do Santos contra o meu time, se for do Neymar. Não, Comemoro. agora todo mundo lê. Com os olhos fechados, você pode começar a orar e segurar. Não mais suplicados pelo seu sacrifício. A verdade desse amor é que nesse amor nós somos satisfeitos. Na nossa grande crise de identidade, na nossa grande busca de aceitação, no nosso dilema eterno de sermos vistos e aceitos, nele nós encontramos uma palavra de afirmação que coloca o nosso coração num lugar de plenitude, de satisfação. Aquele que nos amou, a nossa vitória está naquele com cura, com restauração, com convicção. Querido, você jovem aqui, você chama vitória, sempre Deus dizendo para você que Ele te deu uma graça de cura. 12 da manhã. Vem mostrar aqui o que é ser filho do pastor. O pessoal que acha que. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é vida real. Não pode sair da presença. Depois de uma horinha de tela, né? Ó a maldade. Vale tudo pro A maldade, vídeo o filho Lara. do pastor com o ouvido tampado. Dormindo 12 da manhã. Isso. Boa demais. Bora pra acordar esse quarto. Eita, glória. Isso é Dênio Lara, né? Bravo. É, gente, bom dia. 4h21 da manhã. A gente está saindo agora. A gente está indo para Brasília. Bora. Gente, chegamos em Brasília, aqui na IR. Também vou gravar um papo de líder aqui, um bate-papo que depois você vai poder acompanhar com o Gustavo Paiva. Estamos aqui em Brasília para a conferência, um ambiente lindo, uma igreja vibrante. Isso aí, vamos embora. Gente, ó, tô aqui com o PL. PL é pastor de jovens aqui da casa. Sempre privilégio te receber aqui. Aqui é a sua casa. Aí, vamos embora. Cadê o homem? Vamos achar, cadê o homem? Já acordei meio pudiado. E aí? Você tá bem? Bem? Vou entrar? Muito bem recepcionado aqui já.
Primeiro culto lá daí, lá. Primeiro culto numa casa que a gente fez. Tinha 5 pessoas. Ali. Segundo culto, na verdade. Aí aqui tem meu pai, né? Aqui tem um culto quando a gente não tinha lugar, fizemos um culto no meio da rua. Aqui? É. Já era você, não? Não, meu pai era seu pai. A gente não tinha lugar. A gente foi meio que tirado do lugar que a gente estava, porque o cara vendeu um peixe pra gente, que o lugar tinha bits, que a gente alugava e não tinha. Aí a gente foi tirado. Então a gente sempre tenta manter uma visão geracional das coisas. Você vai ver muito isso aqui naí. Apesar de ter uma linguagem moderna, você vai ver pessoas de cabelos brancos em cima do púlpito. Tá. Sofisticada esse café. É uma loja que está começando a abrir o café dia de semana. Obrigado. Preciso mais. E quando eu fico dentro, eu me drogo cada vez mais. Então, eu queria que você recebesse com honra um amigo meu, e agora um amigo dessa casa, Daniel Lara Júnior. Glória a Deus, tem alguém feliz aí? Glória a Deus, vamos se assento, por gentileza. No Evangelho agora, presta atenção, na antiga aliança se oferecia um sacrifício. Você levava o animal e você não tinha nada com aquilo. Mas agora na nova aliança, Cristo sendo o nosso sumo sacerdote e também o nosso sacrifício, Ele nos convida também a nos entregar como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu também faço parte da entrega, porque a adoração não é um ato de algo que eu dou que não me custe. Adoração é fruto daquilo que eu amo, sendo colocado diante daquele que eu amo ainda mais. Ô, gente, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar o direito de imagem desse cara. Não sei. É tipo um vlog mesmo? Não é tipo. Caraca, mano. Vilé, esse aqui é o cara. Ó. Meu Deus, gente, eu tô honrado de participar dessa produção de conteúdo. Gente, esse é o cara mais inteligente do Brasil. Não, tá doido. Esse aqui, ó, Deus deu pegou 5 cabeças e colocou aqui, ó. Não, quem me dera. Eu tô aprendendo com ele, ó. E ó, jogador cara, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita coisa do que ele falou hoje, eu vou pregar depois. Só pra vocês saberem. Indo embora, aqui, ó quem chegou. Ó quem chegou. Dá um tchau lá, Davi. E aí, gente? O Neymar. Vai ganhar do São Paulo? O Davi é São Paulino fanático, pra quem não sabe. Daqui a pouco São Paulo e Santos. São Paulo 4, Santos 0. Um beijo, Neymar. Vamos ver se vai dar certo no final. Valeu. Gente, terceiro voo, hein? Coisa boa demais. Vocês acompanhando aí agora. A gente vai voltar para São Paulo e eu ministro hoje em São Paulo. A gente termina essa saga com a minha ministração de hoje em São Paulo. Ministro amanhã na minha igreja local e à noite ministro no Mevan, mas a gente está indo para São Paulo porque tem uma agenda agora à noite no Relevance do meu amigo Thiago Sugihara. No meu bate-papo com o Guga, né? Ele falou muito de transição porque o pai dele liderou a igreja durante 20 anos, depois transicionou para ele. E depois a gente foi para o tempo de almoço e estava falando justamente sobre isso, né? O desafio de transições saudáveis acontecer quando você olha na Bíblia. Na Bíblia você não vê, você vai ver os reis, a incapacidade que os reis tiveram, né? A começar de Davi, de produzir uma sucessão, Saul não conseguiu fazê-lo. Aí depois você vai ver, Davi não faz isso da maneira mais exitosa ainda que ele o faz para Salomão, e daí por diante a gente vê que a coisa ela perde completamente a mão, né? Vamos ver até em relação aos profetas da própria nação. E quando a gente olha para o cenário da igreja, isso é muito real, muito real. E quando eu falo de transição, eu tenho um conceito para mim, porque eu vivi transição com meu pai e eu acompanho muito transições de igrejas, né? E não só vivi transição com meu pai, eu transicionei, né? A primeira igreja que eu pastoreei, e vivo esse processo de transição constante, né? Agora, o que eu percebo dentro de todo esse contexto de transição é que não cabe transição num lugar que um líder se sente dono daquilo que ele está fazendo. Por isso, até do que a gente bateu um papo e falando um pouco lá
no quarto, né, com o Renan, sobre essa questão de... E o Renan tá viajando comigo, mas é um cara que é um pastor em treinamento também. Eu sou cercado disso. Na terça-feira fui ministrar em Campinas, tava no carro comigo o Renan, que dos caras o mais novo, que ainda tá, né, no início dessa jornada, mas o Richard, que já é um cara que tá bem ali na ponta dessa jornada, o Thiago e o Davi, meus pastores lá em São Paulo, 3 caras que... o Davi já pastor, mas esse lugar de transição é para um líder que realmente ele não tem aquilo como dele, porque se eu tenho como meu, e o reino de Deus não pode ter isso, eu vou me agarrar àquilo e eu não consigo soltar, eu não consigo liberar, eu não consigo deixar para alguém, eu não consigo delegar para alguém. Já viu aquele cara, se o coração dele tiver demais num carro, ele não vai deixar ninguém dirigir. Como você ensina alguém a dirigir num carro que é seu ídolo? Entende? A sua insegurança em colocar alguém no volante que não é tão seguro. Eu me recordo que a minha irmã mais nova tem 1 ano e 8 meses, mais nova que eu, a Esther Lara. Esther Galina, na verdade, ela assina em vários lugares que eu vou, Renan. O pessoal fala, tem um testemunho da Esther, eu virei irmão da Esther. E de fato a Esther tem uma história muito legal, muito forte. Eu vou deixar o arroba dela aqui, depois quem não acompanha. Mas eu fui ensinar a Esther a dirigir, aí, ensinar não, né? Quando ela estava aprendendo a dirigir, ela pegou o carro. Cara, e uma das vezes, eu não sei se ela é a pessoa mais sem noção que eu já vi dirigindo na ocasião que ela estava aprendendo. Ela andava muito perto da guia, mas o lado oposto do lado do motorismo, mas muito perto. Eu dizia, Esther, ou você é a pessoa com maior noção que eu conheço, ou você é a pessoa mais sem noção que eu conheço. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um parto ensinar alguém a dirigir. Você tem medo que bata seu carro, que comprometa o que você está fazendo. Mas é necessário isso. E aqui eu não estou falando de um temor positivo de alguém colocar alguém em relação a qualquer coisa da igreja, mas com temor positivo. Não, eu estou falando do controle, da manipulação, né, da idolatria acerca do ministério, que impede com que muitos líderes façam esse processo de sucessão. E aí a gente estava discutindo uma coisa que é justamente qual que é a utilidade de um líder depois que ele transicionou algo. E eu tenho vivido isso no meu ministério. O líder chega no ponto máximo, e Douglas Gonçalves assinou uma dedicatória do meu primeiro livro sobre liderança. Ele diz, a inutilidade é o clímax de todo líder. Um genuíno líder é um cara que vai chegar a um determinado momento e não vão precisar mais de você. Como um bom pai. Um bom pai numa casa é aquele que um dia o filho já aprendeu a fazer tudo, já tem a sua independência, já consegue o próprio dinheiro e agora ele quer formar outra família. E tá tudo certo. Eu fico pensando que talvez esse lugar é só para homens que têm o coração de Jesus, de depois de trabalhar arduamente no coração dos discípulos, chega no final e diz, agora eu vou embora, o Espírito Santo vai dar continuidade a esse processo. E depois dele ter tirado talvez, como diria meu pai, os carrapichos, né? E trabalhado nos discípulos. É uma pauta que a gente tem que discutir mais, sabe? Transição. Agora, você pega pastores que hoje estão caminhando há 10, 15, 20, 30, 40 anos no seu ministério e nunca transicionaram nada para ninguém. Continuam controlando tudo, líderes que continuam controlando tudo. Tem uma graça quando você enxerga a transição como um modelo e não só como um dia. Eu quero terminar o meu ministério olhando para trás sobre várias transições que fiz, de coisas pequenas, maiores, de detalhes. E isso é tão satisfatório e no fim isso torna o ministério um lugar muito prazeroso, poder ter levantado gente também. Sim. Se você pudesse listar 3 principais coisas assim no processo de transição. Eu diria a primeira, não escolha as pessoas, deixe que Deus as escolha. Sabe, quando a gente fala de uma transição, eu percebo que muitas vezes, por exemplo, eu tenho algo para mim, não vai dar tempo do que eu estou fazendo o meu filho assumir transição. Eu brinco com o Bento, né? Eu falo, filho, você não vai precisar ser pastor, mas se você for... E a Chloe, eu tenho também uma expectativa, não sei exatamente, né, com quem ela vai casar e etc, mas ambos. Mas não vai dar tempo de eles assumirem dessa forma alguma coisa que eu estou fazendo. O que eu percebo é que muita gente ele define, esse cara vai ser ele. E não é a gente que define. Se a obra não é nossa, a primeira coisa que eu diria é, quando alguém faz essa definição, ele gera um peso para a pessoa e para ele mesmo. Aí sabe, você tem que forçar um cara, é muito ruim isso. É muito ruim quando eu tenho que forçar, não, vai ser o Renan, eu tenho que forçar o cara no meio, é muito negativo isso. Uma segunda coisa que eu diria dentro desse ambiente, né, de transição,
cria uma cultura de transição no coração das pessoas? Quem cria uma cultura de competição não consegue fazer transição, porque está todo mundo lutando pelo mesmo lugar. Então, quando você cria uma cultura de transição, você está gerando uma cultura de transição na organização. Então, está todo mundo preparado. Ninguém está estático achando que aquela pessoa vai fazer a mesma coisa. Na Dynamos, a gente tem procurado até fazer algo. A liberdade de tudo que a gente está fazendo, de tempos em tempos, ser trocado. Então, alguém estava fazendo determinada coisa, o ano que vem não vai fazer. Por quê? Porque talvez Deus colocou outra pessoa que tem... E aí o grande ponto é que as pessoas têm muito aquela ideia de que assim, se transicionou é porque não estava fazendo bem, mas pelo contrário. Porque às vezes eu só vou conseguir levar as coisas até determinado lugar e alguém vai ter que chegar para poder levar para outro lugar. Então criar uma cultura de transição torna tudo muito mais leve para as pessoas. E aí vem daquela coisa, né? Ensine as pessoas a namorar um método, né? Então... Porque às vezes a gente coloca algo como algo tão, né? E aí entra aqueles nós jargões de usar o nome de Deus, de tantas coisas que geram um enrijecimento do local. Então o local fica enrijecido, sabe? E por fim, eu diria assim, para quem é líder, banque transições. Quando você coloca um cara mais novo, você vai colocar um cara inexperiente. Se você não for o primeiro a acreditar no cara, o que eu já vi de transição, que ela começa a acontecer e daqui a pouco ela recua. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas cometam os erros que a gente cometeu. Pô, quando eu olho hoje, Renan tá viajando comigo, o Renan tem 23 anos, é isso? Sim. 25. Eu assumi, a primeira igreja era uma igreja aí com, eu imagino, uns 500 membros. Eu assumi essa igreja com 22 anos de idade, com 2 anos de casado, com uma filha de 1 ano. Aí eu fico pensando, acreditaram em mim? Como que eu não posso acreditar? Agora é claro, olha que eu estava falando de uma igreja, de um pastor muito mais velho que era meu pai. Se eu coloco o Renan hoje, obviamente não vou fazê-lo porque não é uma direção de Deus, mas se eu coloco hoje, Renan, você para liderar a igreja que eu estou, é claro que naturalmente falando, eu vou ter que bancar isso, se Deus falou comigo, para as pessoas e para você, porque em determinado momento, quem está também se sente inseguro. Então eu já fiz algumas transições importantes e a própria pessoa, as pessoas às vezes se sentem inseguras, mas esse líder de bancar a transição mesmo. E para no final do ministério dele, a única vantagem, eu digo assim, as pessoas são pobres demais para nos pagar. A vantagem que a gente tem é de poder ter servido a Deus e amado as pessoas. E isso faz da gente líderes inesquecíveis. Mas, gente, precisa correr, porque agora são 3h56. Olha aqui, Renan, o horário do embarque, a gente foi nessa prosa. 3h50, a gente tá 6 minutos atrasado já. Vambora. Tem mais 15 para poder chegar. Tem mais ainda. Vambora. Gente, ó, tô aqui, meu amigo Thiago Sugihara, esse é o cara, no campus novo da Relevance. Sugihara é um jovem apóstolo, tem igreja onde, Sugi, já? Estamos aqui em São Paulo, Alphaville, Curitiba, Santa Cruz na Bolívia e Spoleto na Itália. Que isso? Ô Sugi, fala pra gente, eu tô vendo esse movimento. Esse cara aqui que é fera, meu. Não, aprendendo com ele. Me diz aí, o que pra você hoje, eu tô falando que eu tô vendo uma troca geracional apostólica mesmo, né? Uma galera mais nova entendendo o apostolado. Como você enxerga esse movimento hoje do Espírito levantando? Não só você, a nossa geração tá marcada agora, né? Diz que eu acabei de vir do Guga, que é um cara que tem mais idade que a gente, tá mais tempo, mas Deus tem levantado, o próprio Theo. Eu vejo você, o Douglas, o Lipão. Como que você enxerga esse movimento hoje? Na verdade, acho que é uma galera muito saudável, né? A gente, todo mundo, eu vejo aí, cresceu dentro de igreja, a maioria com pai, pastor, né? E eu aqui tenho a oportunidade de ter meu pai junto comigo, tem outro aqui que é o pastor Gerson Ortega também junto comigo. Eu acho que, na verdade, Deus está fazendo essas junções de gerações agora, né? Onde a gente pode, ao invés de só ter a troca, caminhar um pouco juntos, né? Então, eu acho que a gente está num momento desse de caminhar um pouco junto, de fazer junto, né? Então eu enxergo muito isso, né? Eu aqui, eu não tenho tentado tomar uma frente sozinho, mas caminhar a unidade com a geração passada. E já de olho na geração que está por vir também, para aprender com eles, ver o que está acontecendo, né, tudo mais. Mas mesmo a galera da nossa idade, assim, também eu olho, posso aprender muito, né, admiro muito toda essa galera, você inclusive, né, um cara que eu vejo muita coisa boa, aprendo muita coisa com você, né, é referência aqui para nós. Então é um privilégio, acho que também essa questão da unidade, né, da gente caminhar junto, é uma geração que a gente caminha junto, é uma geração que eu vejo que também não tem tanta vaidade
vaidade, né? A gente honra muito uns aos outros, a gente não tá a fim de aparecer mais que o outro ou crescer. Tá todo mundo... Isso é uma coisa, né? Porque a gente tá na mesma cidade, então pastoreando relativamente próximo, né? E o quanto a nossa geração é de boa para isso, né? E a gente se apoia, Exato. convida um ao outro, divulga a igreja um do outro, né? Acho que tá diferente, cara, é diferente. Eu acho que Deus tem dado uma unção diferente para cada um. Né? E a gente acho que tem sido uma geração, talvez acho que com identidade, né? Bem resolvida. São líderes bem resolvidos, né, cara? Isso que acho que tem sido a diferença dessa nossa geração agora. São líderes bem resolvidos, sabem o que estão fazendo, sabem o que Deus tem colocado para si e não invejam o que Deus está fazendo no outro, né? Então, eu mesmo, cara, poxa, admiro todos esses que você falou aí, são pessoas que aprendo. A gente aqui para no final do ano, indica o pessoal ir nessas igrejas aí para conhecer. Inclusive, acho que alguns foram lá na Dynamos conhecer também, gostam muito de lá, então tamo junto, né? Gente, olha o coração do cara. Com certeza a gente vai fazer um papo de líder só com o Sugihara para poder, né, receber um pouco do coração dele. Estamos aqui no campus novo da Relevância aqui em São Paulo. Bom demais. Você não pode estar aí no meio de uma necessidade, aí você encontra o Dom Juan da sua vida, ele fala, casa comigo. Você nunca mais, sabe? Se você tem algum vazio na alma, homem nenhum pode falar isso. Emprego nenhum pode dizer, nós vamos te promover aqui, você nunca mais vai ter sede. Não tem capacidade. O único que pode dizer para nós, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca, gente, nunca mais é muito forte, ó, velho. E por que a gente não encontrou e a gente continua com sede? A gente continua vivendo uma vida que Ele nos deu, mas de forma inadequada. É a nossa grande crise, essa mulher está nessa crise. Gente, cheguei em casa, acabando o sábado. Bom, espero que você tenha curtido aí acompanhar comigo esses bate-papos aí, tanto papo de líder. E é isso aí. Você já era um cara pro Brasil já reconhecido no Brasil. Eu tava fazendo itinerante, né? Então eu tava com Nova Geração rodando o Brasil. Nova Geração começou com uma banda de adoração, depois virou uma organização, né? Então a gente trabalhava fazendo conferências, treinando líderes para a sociedade. Inclusive muitos deles estão aqui com a gente hoje.